Você com certeza já deve ter encontrado em algum lugar na sua vida um laguinho ou um rio, um corpo d'água ali, meio turvo, meio esverdeado, que não tem cara de que tem muita vida lá, né? Talvez não tão drásticos quanto aqueles exemplos ali abaixo das fotos, mas você com certeza já se deparou com isso. Esses lagos, eles estão poluídos e eles passaram pelo processo que nós chamamos de eutrofização. A eutrofização nada mais é do que a poluição da água que acaba adquirindo uma coloração turva e ficando com níveis baixíssimos de oxigênio. E isso ocorre devido ao acúmulo de matéria orgânica. Ali naquele lago, ali naquele rio. Isso pode acontecer principalmente pelo despejo de esgoto ou de fertilizantes. Tanto o esgoto quanto o fertilizante são ricos em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, que são nutrientes fundamentais para o desenvolvimento de seres autótrofos, fotossintetizantes, como as algas, que vão então recolher esses nutrientes do meio e utilizá-los para produzir sua própria matéria orgânica. Vamos entender como ocorre a eutrofização, dando uma olhada aqui no exemplo que eu vou falar para vocês. Então vamos imaginar uma terrinha aqui do lado de um lago. Vou diminuir a terrinha. Uma terrinha aqui do lado de um lago. Então aqui a gente tem a água do lago. E aqui a gente tem uma plantaçãozinha. Nessa plantação, a gente utilizou fertilizante. E o que acontece? Quando chover, a água vai diluir esses fertilizantes e levá-los até o laguinho vizinho aqui, né? Portanto, promovendo um acúmulo de nutrientes nesse corpo d'água. Aqui eu tô dando exemplo do fertilizante, mas isso poderia estar acontecendo com o esgoto também, né? O esgoto é riquíssimo em nutrientes ali, de restos, de despejos de coisas aí que a gente produz. Então, esse excesso de nutrientes vai favorecer a reprodução das algas que estão nesse lago, que vão super se reproduzir, formando uma película. Essa alga aqui é microscópica, né? O fitoplâncton. Formando uma película na superfície da água, que é o que vai deixar essa água turva e esverdeada. Essa película não vai permitir a passagem correta da luz do sol para as partes mais fundas desse lago. E, portanto, as algas que a gente tem no fundo do lago, macroscópicas, bentônicas, né? Ou seja, organismos de fundo, essas algas, mesmo que tenha nutriente ali na água, elas não vão conseguir fazer nada com isso, já que sem luz elas não fazem fotossíntese. Então essas algas aqui vão acabar morrendo, elas não vão conseguir tirar proveito desse ambiente rico em nutrientes. E agora, reparem aqui comigo. A gente tem excesso de matéria orgânica, do próprio despejo ali no lago. A gente tem excesso de matéria orgânica, do número de produtores, que aumentou muito, né? O fitoplâncton super se proliferou. E a gente também tem excesso de matéria orgânica dos corpos das algas de fundo que estão morrendo e vão entrar em decomposição. Quem vai fazer essa decomposição e se nutrir desse monte de nutrientes aí são seres microscópicos também, que seriam bactérias e protozoários aeróbicos. Bactérias e protozoários aeróbicos. Que eu vou fazer de roxinho aqui. Então a gente vai ter uma super proliferação das bactérias e protozoários aeróbicos. E percebam, né? Aeróbico significa que o quê? Que eles consomem oxigênio. Então, quanto mais micro-organismo aeróbico, menor a quantidade de oxigênio na água.
Isso somado ao fato de que, com a morte dos seres fotossintetizantes de fundo, a gente também vai ter menos oxigênio na água, já que o oxigênio produzido pelo fitoplâncton, ele vai para a atmosfera e não para a água, muito pouco para a água. Porque o oxigênio ele se difunde mais facilmente no meio aéreo do que no meio líquido ali, no meio aquoso, né? Não é à toa que a maior parte do oxigênio da nossa atmosfera é proveniente do fitoplâncton do oceano, né? E aí percebam, com pouco oxigênio, por conta da morte das algas de fundo e por conta do consumo excessivo de oxigênio dos seres aeróbicos, a gente vai ter o que nós chamamos de o aumento da demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, os seres que vivem ali vão precisar mais do oxigênio que está faltando. E, portanto, animais como peixes, moluscos, seres maiores e que precisam de mais oxigênio vão acabar morrendo também. E também vão entrar em decomposição, favorecendo mais ainda a proliferação de seres decompositores, micro-organismos naquele ambiente. Acontece que em algum momento vai estar tão baixa a disponibilidade de oxigênio nesse corpo d'água que os próprios micro-organismos aeróbicos vão acabar morrendo. E aí, o que vai sobrar nesse lago além do fitoplâncton que está na superfície? Vai sobrar os seres decompositores anaeróbicos. Que eu vou fazer, laranja eu usei, né? Então vou fazer de rosinha. Vai sobrar os seres decompositores anaeróbicos. Então, vamos recapitular. Primeiro de tudo, a gente tem o despejo de alguma matéria orgânica aqui, seja do esgoto, seja do fertilizante, o que vai levar à superproliferação do fitoplâncton, causando uma película que irá bloquear a entrada, ou diminuir muito a entrada da luz nesse corpo d'água, promovendo a morte dos seres fotossintetizantes de fundo. E a gente vai ter uma superproliferação dos seres aeróbicos decompositores para se alimentar desse monte de matéria orgânica que a gente tem no lago nessa situação. Portanto, nós temos um aumento da demanda bioquímica de oxigênio, levando à morte da macrofauna. E aí a gente vai ter um aumento tão grande da demanda bioquímica, né, uma diminuição tão grande do oxigênio dissolvido na água, que a gente vai ter, inclusive, a morte aqui, né, no 8. A morte dos seres aeróbicos, dos decompositores aeróbicos, a diminuição dessa população. E agora teremos o predomínio dos decompositores anaeróbicos. Loucura, né? Percebam como o excesso de nutriente num ecossistema aquático mudou completamente a composição desse ecossistema e levou a uma perda de biodiversidade muito grande. Para a gente evitar a eutrofização, basta ter um local correto de despejo do esgoto, tratamento desse esgoto, um manejo das plantações para que elas não ocorram ali do lado de corpos d'água, um estudo por trás disso. E, caso já tenha ocorrido a eutrofização, a solução é tentar remover essa película de matéria orgânica, essas algas da água, que é um processo muito custoso, muito lento, muito trabalhoso e que dificilmente vai conseguir restaurar aquele ecossistema aquático para o que ele era antes do processo de poluição. Espero que vocês tenham entendido. Fica aí a dica desse assunto muito importante, pensando no vestibular. Até a próxima!